Oi, eu sou a Sara Bonfim, cheguei com o tarô da semana, trazendo aqui um panorama do tarô, da astrologia, para as energias que nos esperam para os próximos dias dessa semana que começa dia 30 de março. Gente, a carta da semana é um 10 de copas, uma carta que fala de emoções assim no limite, e combina com essa lua cheia que chega agora no dia 2 em Libra. Então, é uma lua cheia que faz um convite para a gente olhar para as relações. Como que está o equilíbrio nas relações? Porque o 10 ele também aponta para um limite. Pode ser tanto muita felicidade, completude, mas sempre que a gente chega na vida a uma sensação de completude, vem também a necessidade de renovação, né? Tá, e agora? A taça tá cheia. Como é que eu faço, né? Ela vai começar a transbordar aqui, né? Como que eu lido com todo esse conteúdo? Então, gente, eu achei interessante porque é uma semana que, se a gente observar astrologicamente, a gente está falando de relacionamentos e Vênus entrou em Touro. Além disso, a gente tem uma quadratura de Júpiter em Câncer, que é um signo que fala do cuidado, tanto do autocuidado quanto o cuidado com as outras pessoas. É, então, Júpiter está fazendo uma quadratura com o Sol em Áries e a Lua em Libra. Então, o que que acontece? Eu entendo, assim, que o Júpiter em Câncer, ele tem uma tendência, quando ele está fazendo quadratura, assim, a aumentar as emoções. A gente achar que tá tudo maior. E aí, é como se fosse um cabo de guerra puxando entre a gente posicionar a nossa individualidade, mas ao mesmo tempo a gente precisar olhar como que tá a necessidade das outras pessoas, né? Olhar aquela questão da diplomacia necessária para que a gente consiga encontrar o equilíbrio entre dar e receber nas relações. Vindo como desafio a carta do Papa, essa carta tem o número 5. O número 5 fala do ser humano, da humanidade, porque temos dois braços, duas pernas e uma cabeça. O 5 se relaciona com a gente. Então fala de questões bem humanas e fala também da possibilidade de nós, enquanto seres humanos, termos o domínio dos 4 elementos, mais a quinta essência, né? Que é esse elemento que está dentro do que não, o que não é visto, o invisível. Essa carta do Papa, ela pode, em um primeiro momento, trazer uma ideia de religiosidade, mas o tarô, ele bebe muito do cristianismo, não tem como negar. Então, o que importa mais aqui é pensar nessa autoridade espiritual que está sendo convocada para a gente essa semana. A Vênus em Touro, ela vai sempre buscar um lugar de conforto. Conforto material, um conforto emocional, e pode ser que a vida não te dê esse conforto. E aí, como é que você vai fazer, né? Quando você encontrar uma realidade diferente do que você esperava. Como que você vai fazer se a pessoa não age da maneira como você gostaria? E geralmente a gente se irrita e acha que aquela pessoa não é a pessoa certa pra gente, né? Mas eu sinto assim que o Sol em Áries, desde a Revolução Solar, que aconteceu agora, dia 20 de março, Revolução Solar não, Ano Novo Astrológico, ele tá pedindo um lugar de iniciativa. Se dê o que você espera que a outra pessoa dê. Tome você as rédeas da sua vida e faça os movimentos necessários. Pode ser que não seja realmente um relacionamento para você cultivar, mas como que você vai fazer a ponte entre o que está dentro e o que está fora, entre o visível e o invisível, entre o espiritual e o material, encontrando um sentido? Poxa, essa pessoa cruzou o meu caminho porque eu precisava aprender a agir de tal maneira. Às vezes a pessoa te mostra como não agir. Às vezes ela te mostra como que você pode se desenvolver. Às vezes está acontecendo uma situação que tira o seu conforto, que não é necessariamente relação, mas é, por exemplo, questão financeira, né? E aí, ao invés de você ficar sofrendo com o que está se apresentando, sim, é difícil, mexe com muitos lugares, mas você entender o que a vida espera de você nesse momento. Como que eu posso relaxar nesse desconforto? O que eu preciso desenvolver aqui? É uma criatividade? Ah, não, mas eu estou agindo de uma forma criativa e continua. Eu tenho falado muito no tarô da semana da gente não estar condicionada a fatores externos. Poxa, eu preciso
disso para ser feliz. E trazendo o lugar da felicidade como a capacidade de superar os problemas, a felicidade como a confiança de que a vida está te levando para onde você precisa levar. Então, às vezes, mesmo com criatividade, você não conseguiu solucionar o problema, a vida está pedindo que você confie e relaxe nesse desconforto. Que você encontre a felicidade no que você tem, não no que você não tem. E aí você começa a desenvolver a sua maestria, a ensinar, que é o que a carta do Papa mostra também, a ensinar as outras pessoas a lidar com as adversidades e a você também desenvolver o melhor de si dentro daquela situação. Porque se desesperar, se irritar, se revoltar, né, contra o que está acontecendo, não vai te levar para lugar nenhum. Sim, é necessário muitas vezes a raiva, a revolta mas se você não pega isso e não faz nada com essa energia, é só você sendo tomada por esse caos interno que vai trazer a sensação de que a sua vida não está valendo a pena, de que nada faz sentido, de que você faz e a coisa não acontece. Pode ser que você esteja num meio em que você está sendo solicitado que você leve a luz, você leve a clareza no meio dessas emoções. Às vezes não é com você, mas, por exemplo, no seu trabalho, né, tá acontecendo ali um monte de conflitos. Você ser essa pessoa que olha para isso e fala, gente, vamos parar um pouco e não ficar só reagindo automaticamente. Vamos ver o que a gente precisa aprender com essa situação, que já não dá mais para levar adiante. Por que a gente se colocou aqui? Então, né, a carta do Hierofante, ou o Papa, é dito que ele faz referência também a Pedro, que é quem guardava as chaves do céu, né? O céu, para os nossos ancestrais, significa o nosso mundo interno. Então, é possível a gente encontrar esse céu dentro da gente. A gente pode encontrar as chaves. Para isso, a gente precisa olhar para essas duas figurinhas aqui. Esses dois discípulos são o nosso ego e o nosso id, o nosso inconsciente. Nosso lado animal, que quer simplesmente sair gritando e surtar. Quebrar com todas as normas. E aquele outro lado, o superego, que é, ai, olha o que as pessoas vão pensar de você. O que a sociedade espera de você. Você com essa idade não está mostrando esse resultado, não está tendo essa vida perfeita. Como assim? Você ainda não se casou? Você ainda não tem aquele trabalho dos sonhos? Essa cobrança, né? Que vem de crenças da nossa família, da sociedade. Esse ser aqui, que está num plano superior, eles formam até um triângulo apontando para cima. Ele está trazendo a luz para essa situação, o ensinamento para essa situação, que não é nenhum nem outro. Não é nem tua expectativa nem das outras pessoas, e ao mesmo tempo não é se deixar ser levada por esse caos de vou chutar o balde e é isso aí. É sempre vamos olhar para tudo que existe dentro de você, para todas essas situações, e vamos entender que cada um tem o seu lugar aqui. Cada pessoa que está na sua vida, ela não está à toa. Cada sentimento que você guarda dentro de você não está aí à toa, e tudo tem o seu lugar. Assim como todos os animais na natureza têm a sua função, tudo que nos ocorre também tem a sua função. E existe uma ordem maior que organiza tudo isso. É a gente que precisa enxergar para poder organizar dentro da gente. Porque de verdade já está organizado, a gente que não vê assim. E aí, gente, o que vem a nosso favor é a carta da Lua. E a carta da Lua é o próprio caos acontecendo, mas é também a nossa intuição. E essa semana, o Júpiter, que está quadrando o Sol e a Lua, está fazendo um trígono com o Mercúrio em Peixes. Faz aspectos desafiadores com o Sol, que quer se colocar como protagonista das situações, mas de uma forma em que só, né, se a gente se posicionar dessa maneira, né, de que se ou acontece a nossa vontade ou a gente vai fazer acontecer, né, que a gente não se importa com o resto, ou essa Lua que está o tempo inteiro querendo agradar. Tô falando dos dois aspectos mais negativos, de onde esses astros estão posicionados, né? Tem sempre o aspecto positivo. E aí a Lua é como se fosse esse Júpiter em Câncer, que é essa necessidade do cuidado emocional com a gente e com as outras pessoas, dizendo, olha para a tua intuição,
Não fica deixando a tua mente dominar a situação. Não fica deixando essas emoções que estão te arrebatando dominarem a situação. Não é nenhum nem outro. Respira e começa a escutar os seus sonhos, começa a escutar os sinais. Esse tarô da semana não está vindo à toa para você. Tem algo aí para você entender, para você decifrar. Então essa carta da Lua, ela fala de intuições e fala também da possibilidade da gente olhar para as emoções mais profundas, mais densas, que tiram a gente do nosso norte, do nosso centro, né? Olha só essas gotas que a Lua está puxando para si. A gente perde muita energia quando a gente deixa o caos tomar conta. Quando a gente não entende o sentido das coisas, aí vem o caos. Não tem uma organização, parece que é tudo aleatório, não é. Então isso começa a sugar a nossa energia. Quando a gente também não organiza a nossa vida, vai só agindo assim, um dia de cada vez, sem prestar atenção na sua forma de reagir, na maneira como de repente alguém fez uma coisa que você não gostou, a emoção te tomou e você simplesmente foi lá e fez. Não parou para respirar, aquele tempo de respirar entre o acontecimento e a reação, sabe? Fala, opa, peraí, não vou ficar repetindo esses padrões. Muitas vezes de papai e mamãe, né? Não vou ficar repetindo esses padrões. Eu posso escolher. Não vou entrar no medo de novo nessa situação. Eu posso escolher. O que a minha intuição está dizendo aqui? Né? O que esse plano mais sutil do que não é visto está querendo me mostrar? Preste atenção nos seus sonhos essa semana, preste atenção nos sinais. Aproveito para fazer um convite para o Círculo Vivo do Tarô, que é a comunidade que eu estou lançando e vai ter o primeiro encontro essa semana. Toda semana a gente vai ler as energias do mês, a gente vai ritualizar essas cartas, vai aprofundar como está fazendo aqui, mais ainda. E eu vou abrir também para interpretações do tarô, né? Quem quiser fazer uma jogada e falar o que veio, quem tiver alguma dúvida, né? Já joga tarô. Poxa, aconteceu tal situação com um consulente, é uma mentoria. Tanto para quem está começando no tarô, como para quem já trabalha com tarô. Porque o tarô é um portal, é uma possibilidade da gente aprender a ler os símbolos. Esses dois cachorros aqui, eles falam da nossa dualidade, brigando dentro da gente. Então, essa semana, perceba as situações que te levam para a dualidade. Poxa, ou tem que estar casado ou tem que estar solteira para ser feliz. Não, vou abandonar tudo e vou sair correndo. Ou não, vou pegar todas as responsabilidades para mim. E você precisa fazer a ponte entre essas duas realidades, a que você idealizou e a que a vida está te apresentando. Porque quando você faz a ponte, você aceita tanto que você idealiza como que a realidade é outra, aí você consegue entender qual que é o grande aprendizado para você essa semana, né? Que é essa carta do Papa. Gente, se a gente somar as 3 cartas, a gente vai ter o número 33. E se a gente somar o 33, se a gente reduzir, a gente vai ter o 6, que é a carta dos enamorados, que fala de livre-arbítrio. É uma carta que também leva para a dualidade. É uma semana para a gente olhar muito, assim, a dualidade. O que a outra pessoa espera de mim? O que eu consigo entregar? O que eu espero da outra pessoa? O que ela consegue entregar? Como que eu posso me nutrir para poder nutrir as outras pessoas? Como que eu me nutro nas relações? O que eu entrego? O que eu recebo? E buscar o caminho do meio. E essa síntese, assim como os enamorados, mostra que você tem a possibilidade de escolher. Você tem a possibilidade de escolher receber a realidade como ela é e agir de uma forma diferente para que a partir da sua ação as coisas mudem. Pode ser que não cheguem na sua idealização, é bem provável que não. Mas com certeza você vai entender como se desenvolver e como ir organizando a vida para que você cada vez mais se sinta livre. Porque livre-arbítrio não é a gente conseguir, né, a gente sair fazendo o que bem quer ou falando o que bem quer. Hoje em dia tem essa ideia, mas não é isso. Né? Porque a gente também, obviamente, precisa perceber o ambiente ao nosso redor. Como que a gente afeta esse ambiente, é afetado por esse ambiente.
O livre-arbítrio, na verdade, é você não reagir automaticamente às coisas, é você parar, dar um passo para trás e escolher como você quer agir e qual é o seu grande sim para a pessoa que você escolheu ser. Daí você vai ter que entender muito bem essa maestria interior. O que eu escolho ser? Eu escolho ser uma pessoa bem-humorada? Eu escolho ser uma pessoa que toma aprendizado de tudo que me acontece? Eu escolho ser uma pessoa que leva luz na escuridão, entendendo escuridão como ignorância e luz como clareza? Eu escolho ser uma pessoa que vai buscar nutrir quem está ao meu redor e não vai ficar querendo só para si? A vida vai te testar quando você escolher isso. Vai te dar exatamente o mais difícil para você lidar. Aí você vai ter que dar um passo para trás, respirar e falar, tá bom, não aconteceu como eu esperava, mas mesmo assim eu vou manter a minha firmeza diante da pessoa que eu escolhi ser. Tá bom? É isso, gente. Boa semana e boa sorte.